da não neutralidade e da autonomia gera essa proposta. Na realidade, então, a tecnociência não é a espada do Capitão Gancho, ela é mais uma vassoura de bruxa. Não adianta, né? A bruxa boa tenta voar na vassoura da bruxa má, tenta, mas não funciona. Não tem jeito. Tá? Quer dizer, de certa forma, essa é a explicação de por que o socialismo real, por que se deu a degenerescência burocrática do socialismo soviético. Uma tecnociência, uma tecnologia capitalista para construir o socialismo, uma tecnologia controladora, segmentada, hierarquizada, só pode funcionar com um patrão. Se não tem patrão, inventa uma coisa que substitua o patrão. Lenin inventou uma coisa para substituir o patrão. Era o burocrata. O burocrata podia ser burocrata, mas não era burro. Quando viu que ele dominava a produção, ele dominou a sociedade toda. Não é à toa que hoje existem mais milionários por metro quadrado em Moscou do que em Manhattan. São os burocratas. São aqueles que se apropriaram da riqueza do povo soviético, tendo como matriz essa história que eu estou tentando resumir. Eu esqueci de botar um outro livro que eu tenho também, que é justamente sobre isso, Neutralidade e Determinismo da Ciência e Tecnologia, para mostrar do que nós estamos falando. Nós que queremos uma sociedade melhor, mais justa, mais equitativa, não podemos renunciar ao desafio de pensar uma outra tecnociência e de colocar a nossa universidade, os nossos institutos de formação tecnológica a serviço desse projeto. Bom, vamos demonizar? Vamos implodir? Quem é que quer voltar às cavernas comigo? Muito menos comigo, né? Quer dizer, acho que aqui ninguém quer voltar à caverna, não se trata de voltar às cavernas. Se trata de explorar a fronteira do conhecimento científico e tecnológico. Fazer esse troço de high-tech, é como tem tecnologia alta, então tem uma baixa. Tem uma de ponta, então tem uma rombuda. Vamos parar de bobagem, né? Tem tecnologia que serve a um projeto político e outra que serve a outro projeto político. Então, ninguém quer voltar para as cavernas comigo, né? Eu também não vou. Decepcionei os que queriam. Incorporar ao código técnico a planilha de cálculo dos profissionais que deverão atuar em processo de adequação sociotécnica, os modelos, variáveis, algoritmos que levem ao desenvolvimento de tecnologia social a partir da tecnologia convencional das empresas é o maior desafio da EPT, segundo a minha visão. Isso, de novo, é o que está escrito nesse papelzinho que eu mandei para os organizadores do fórum. Bom, como sempre, numa piada, o último é o que ganha. Então, a nossa visão, ela combina a ideia de não neutralidade da ciência, não neutralidade da tecnociência, ela é condicionada por valores e interesses, mas ela é controlável. Ou seja, a tecnociência é uma construção social. E aí tem toda uma literatura sobre construtivismo da ciência, construtivismo da tecnologia, onde a gente se baseia para dizer que é possível, sim, ao contrário do que diz a Escola de Frankfurt, uma postura engajada e otimista. A tecnociência é uma construção social, pode ser reprojetada mediante a politização e internalização de valores e interesses alternativos nas instituições, em especial nas instituições de ensino e pesquisa, onde ela é produzida. Pluralidade, controle democrático, interno, sim, interno, dentro da universidade, controle, sim, sobre a nossa agenda de pesquisa, controle, sim, sobre o que nós estamos ensinando, discussão exaustiva sobre o que nós ensinamos e pesquisamos, a priori, é fundamental. Acho que meu tempo deve estar... Ainda tem 1 minuto. Bom, eu não vou falar sobre essas coisas. Eu gosto, né? Eu diria que isso é interessante, convidando vocês para lerem, mas, enfim... simplesmente frisar isso aqui. A questão não é de apropriação do que existe, mas de adequação sociotécnica. Ou seja, como a gente não vai jogar a criança com a água do banho, como
como dizia a minha avó, a gente é louco, mas não rasga dinheiro, nós vamos sim partir de uma descontaminação dessa tecnologia convencional para produzir a tecnologia social. Agora, esse, se não me engano, é a última parte da folhinha que eu mandei. Condição necessária para isso tudo é a crítica, a concepção da neutralidade e do determinismo da tecnociência, hoje compartilhada pela maioria dos integrantes, de direita e de esquerda, das comunidades de pesquisa e de gestão. Se não houver essa crítica, se não houver essa discussão profunda sobre o que é a tecnociência, vai ser difícil. A conversa do sociólogo com o engenheiro. Você sabe projetar uma tecnologia que não desempregue, não polua, não seja intensiva em capital, não seja intensiva em mão de obra, entre aspas, qualificada, que seja autogestionária e não condene o trabalhador a 30 anos de trabalho alienado? Aí o bicho esse, que eu acho que é um jacaré, deitou na banheira, cortou os pulsos e via o sangue escorrer. Porque realmente é de cortar os pulsos e ver o sangue escorrer. De preferência na banheira para não sujar o chão. Né? Nós não sabemos. E como não sabemos, não ensinamos. E não sabemos porque não pensamos no que é essa tecnociência que ensinamos. Mas ele se vinga. E você, sociólogo, sabe como fazer que as políticas sociais incorporem conhecimento tecnológico? É interessante. Olhem 2 programas do atual governo. E eu critico o atual governo porque eu voto nele. Porque eu comungo inteiramente com as questões fundamentais que esse governo defende. Mas observem 2 programas. O programa Brasil Grande e o programa Brasil Sem Miséria. São 2 programas. O primeiro para a empresa. O programa que terminou mudando o nome do Ministério de Ciência e Tecnologia para Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Inovação é o mantra, né? Inovação, inovação, né? E olhem o programa Brasil Sem Miséria. Não aparece uma vez a palavra tecnologia ou ciência. Por quê? Para quê? Não precisa. Não precisa ter uma ciência e uma tecnologia específica para resolver o problema da miséria e da exclusão. Bom, então, como estimular a universidade a fazer pesquisa para os movimentos sociais, como criar os mecanismos institucionais para isso? Eu acho que o problema, sintetizando, da educação profissional tecnológica é gerar um conjunto de indicações de caráter sociotécnico, alternativo ao atualmente hegemônico, capaz de orientar as ações de capacitação, fomento e desenvolvimento de tecnologia social. Muito obrigado, desculpe o tempo. Bom, muito obrigado. Agora, então, eu acho que a gente passa ao debate, né? Então, as pessoas que tiverem interesse em colocar alguma posição ou fazer perguntas aos membros da mesa, podem levantar o braço e daí, por favor, venham aqui na frente para... Tem um outro microfone para que elas possam usar? Não, é esse mesmo. Então, tá. Então, podem vir aqui para se manifestar e participar dessa discussão. Pode ir. Por favor, se identifique, tá? E faça a sua questão. Buenas tardes a todos y todas. Soy Hugo Capulla, de Argentina, Buenos Aires. Quería preguntarles si era posible combinar las acciones afirmativas de inclusión de género con las mujeres, raciales con los negros, con lo que acaba de decir el ingeniero Dañino, por la posibilidad de generar tecnología de bajo capital, de alta inclusión social, donde haya muchas manos y poca tecnología de punta, donde pueden incorporarse las tradiciones y los saberes locales para generar emprendimientos que solucionen demandas locales. Todo lo que es problema generado por la economía capitalista, problemas sociales como desocupación o problemas ambientales como contaminación,
bien pueden ser generados por visiones equivocadas respecto de lo que es la persona. Si pensamos que el negro es pobre solamente por el color y no porque las condiciones que han generado su instrucción lo determinan a ser como es, quizá podamos generar algún tipo de tecnología social, inclusiva, participativa, que genere emprendimientos de baja escala, que incorpore gente y que no demande tecnología cara. De esa manera podríamos desarrollar localmente las comunidades respetando su ambiente y su cultura. Bom, a Conceição, se alguém tiver interesse, ela está também com uns papéis em que vocês podem colocar questões por escrito, caso prefiram. Caso não queiram, vir aqui e fazer elas verbalmente. A mesa, em princípio, está optando por fazer um bloco de 3 questões, tá? E daí a mesa se manifesta e aí abre para outro bloco de 3 questões. Mais alguém gostaria de colocar alguma questão ou se manifestar? Colocar uma posição? Obrigado. Por favor, você se identifica? Boa tarde, meu nome é Adolfo, eu sou do Instituto Federal do Espírito Santo. Trabalho no campus Linhares, dou aula de filosofia e sociologia, o que em si já é um problema, porque também, que bom, nós